Muito bom dia. Hoje, então, iniciamos essa nova série de pregações que será apresentada ao longo do ano de 2017. Será apresentada principalmente pelo pastor Eduardo, pastor Daniel e por mim. Outros pregadores também virão aqui desenvolvendo esse tema, conforme a cruz, conforme a cruz. E nós temos procurado num livro específico, A Cruz de Cristo, do teólogo inglês John Stott, que servirá de material mesmo para desenvolvermos esta série de pregações. E o nosso propósito com esta série é desafiar você a moldar o seu caráter, a sua vida, com as mesmas virtudes que levaram Jesus para a cruz, a sua cruz. E que este desafio nos leve à nossa própria cruz e molde o nosso caráter. Hoje começamos essa primeira mensagem com o tema A Centralidade da Cruz para você e para mim. A centralidade da cruz para os cristãos e para o cristianismo ao longo dos tempos. Como que a cruz ocupa este lugar principal, mais importante, central em nossas vidas. E me ocorreu um pensamento que eu gostaria de que você, assim como eu precisei usar um pouquinho da minha imaginação, eu queria pedir que você usasse um pouquinho da sua imaginação. Imagine que você era um daqueles indígenas, tá? Você vai se colocar agora na pele de um indígena que presenciou a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral naquele dia 22 de abril de 1500, numa das enseadas da Bahia. Você estava lá e você viu no horizonte se aproximando aquela esquadra. É possível que, entre outras coisas, alguma coisa tão extraordinária que você nunca havia visto, uma dessas coisas tenha chamado a sua atenção. Um símbolo usado por aqueles forasteiros, algo que até então você nunca havia visto, e que parecia ser um símbolo que dava muita importância para eles, que era muito importante para eles. Primeiro você viu esse símbolo naquelas 10 naus e 3 caravelas, estampado nas velas estufadas pelo vento. Era uma enorme cruz, contornada de vermelho. Você ficaria sabendo mais tarde que aquela expedição tinha sido patrocinada por uma organização religiosa chamada a Ordem de Cristo. E quando finalmente eles chegaram, você observou que uma das primeiras coisas que eles fizeram ao desembarcar foi fincar uma bandeira cujo emblema era aquela mesma cruz das caravelas. Então esse símbolo deve ter marcado você naquele dia. Alguns dias depois, aqueles exploradores convidam toda a comunidade residente nesta terra a participar de uma grande celebração. Seria a segunda missa realizada no dia 1º de maio de 1500. E de novo você percebe a utilização de um símbolo que lembrava aquele das velas, mas agora confeccionado em madeira, como vocês podem ver ali, naquela ilustração, a elevação da cruz em Porto Seguro. E a cruz seria então o centro daquela cerimônia.
e você acha isso tudo muito significativo e muito estranho, começa a despertar em você a curiosidade, e ao final daquela missa, você pode voltar um pouquinho? Se você observar, aqui no primeiro plano tem um monge, e ele está colocando algo no pescoço de um dos indígenas ali, e foi isso que realmente aconteceu. Os monges franciscanos distribuíram para todos os indígenas colares, tendo um pingente de uma cruz feita em estanho. Todos eles receberam uma pequena cruz no seu pescoço. E você então fica impressionado com isso, sem saber muito bem o que significava, e você finalmente ficou sabendo, algum tempo depois, que aqueles forasteiros deram um nome para a terra onde você vivia como índio, e o nome dessa terra foi Terras de Santa Cruz. Você, como os seus companheiros indígenas, estava entrando em contato com uma fé religiosa de que você jamais ouvira falar. Eram os cristãos. E foi muito fácil perceber que o principal símbolo que os identificava era a cruz. A cruz estava presente em tudo que eles faziam. Naturalmente, e eu quero abrir um parênteses aqui, não vou entrar no mérito de eventuais distorções ou desvios que aqueles representantes do cristianismo que chegaram no nosso país representavam. De fato, eles e muitos outros cristãos, às vezes representavam muito mal o cristianismo. Mas uma coisa eu posso afirmar: a cruz sempre ocupou um lugar central entre os cristãos. E deve ocupar mesmo. Quando alguém que nunca ouviu falar de Cristo quiser conhecer alguma coisa a respeito dele, logo, logo ele ouvirá alguma coisa sobre a cruz sobre a qual ele foi colocado. Isso é inevitável, e é este o símbolo que realmente nos identifica. Mas por que a cruz? Nós podíamos pensar em tantos outros possíveis símbolos para representar o cristianismo. Quem sabe a manjedoura que recebeu o menino Jesus como símbolo da sua encarnação aqui neste mundo. Ou quem sabe aquela pomba que repousou sobre a cabeça dele no dia do seu batismo, representando o marco do início do seu ministério sobre a terra. Ou quem sabe a gente poderia escolher a bacia e a toalha que ele usou para lavar os pés dos seus discípulos, representando o caráter do cristão como servo. Ou até poderíamos ter pensado em usar o túmulo vazio, representando a vitória de Jesus sobre a morte que ele conquistou para nós. Ou até, quem sabe, uma coroa, porque afinal de contas Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muitos símbolos poderiam ter nos ocorrido. Aos primeiros cristãos, até eles pensarem em usar um símbolo muito específico, como uma identificação secreta. Quando eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, era a sua forma de se identificar uns com os outros, sem correr o risco de serem descobertos. Era aquele peixinho na forma da letra alfa, né? Muito comum hoje em dia, colada nas traseiras dos carros dos cristãos de hoje, né? Naquela ocasião, aqueles primeiros cristãos escolheram o peixe, não porque representasse uma característica do cristianismo ou de Jesus Cristo, mas porque eles associaram a palavra peixe, escrita em grego, a um acróstico, isto é, eles pegaram cada letra da palavra peixe em grego
e atribuíram um nome para cada uma dessas letras. Então a palavra é aquela lá que você não entende, porque está no alfabeto grego, é Ixos, né? Ixos, e cada uma dessas letras eles atribuíram um significado. Então vocês têm ali, para a letra I, ou iota, né, no grego, Iesus. Para a letra Ki, Christus. Para a letra Theta, Theu. Para a letra Y, Rios. E para a letra Sigma, Soter. Ou, se transvertêssemos para o português, nós teríamos Jesus Cristo, de Deus Filho, o Salvador. Foi muito interessante, foi muito usado de fato naquela ocasião, mas não vingou, não acabou sendo o principal símbolo representativo do cristianismo, por uma simples razão. Não há nenhuma correlação entre Cristo e um peixe. Havia de ser um símbolo que tivesse uma relação íntima, profunda e direta com a pessoa de Jesus Cristo. É o que acontece com a cruz. A cruz tem tudo a ver com Jesus. A cruz nos remete à maior e principal missão de Jesus no mundo, a sua morte. A princípio, nós poderíamos pensar que a morte de Jesus na cruz deveria, na verdade, ser a última coisa a ser enaltecida na trajetória de Jesus aqui na terra. Também por uma razão simples, por causa dos significados óbvios que a cruz carrega, que esse tipo de morte representa. Porque a morte por crucificação era uma experiência de horror, era uma morte lenta e de extremo sofrimento. Além disso, era o tipo mais humilhante de punição, reservada apenas aos criminosos mais desprezíveis. Um filósofo romano chamado Cícero, que viveu um pouco antes de Cristo, descreveu a morte por crucificação como um castigo muitíssimo cruel e repugnante. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele reconhece que para a maior parte das pessoas, a mensagem da cruz era uma loucura, era um escândalo. E o raciocínio é lógico. Como é que alguém de mente sadia pode adorar como Deus um homem morto, condenado como criminoso e submetido à forma mais deplorável de execução? Naturalmente falando, não é lógico, não é recomendável para ninguém adorar alguém assim. Um dos filósofos mais importantes da era moderna, o alemão Friedrich Nietzsche, um admirador das teorias de Charles Darwin, principalmente a da seleção das espécies, em que o maior, o mais forte, sobrevive ao mais fraco, ele escreveu um livro chamado O Anticristo, onde ele zomba dos cristãos. Para ele, o bem, aquilo que a gente pode considerar como bem na vida, é resultado da vontade do poder, da dominação. E o mal é tudo o que procede da fraqueza. A gente deveria, segundo Nietzsche, considerar a felicidade como o sentimento de que o poder aumenta e sobrepuja sobre todos. E ele, neste livro, provoca os cristãos, dizendo: o que é mais prejudicial do que qualquer vício é a simpatia ativa pelo mal constituído e fraco, a saber, o cristianismo.
Assim ele via o cristianismo. Para ele, depravação significava decadência, e nada era mais decadente do que o cristianismo, que tem tomado partido de tudo que é fraco, baixo e mal constituído. E por fim, ele declara no seu livro a sua afirmação mais audaciosa ao definir o conceito cristão de Deus. Deus para ele era o Deus dos enfermos. Deus como aranha, aquele que tenta bloquear o nosso caminho. Deus como espírito, um ser abstrato. E o Messias cristão, a quem ele rejeitou com muito desprezo, como Deus pendurado na cruz, o Deus sobre a cruz. E ele desprezava esse tipo de fé. E para um judeu então, um judeu no tempo de Jesus, aceitar Jesus como seu Messias, o ungido enviado de Deus, era uma coisa inadmissível. Principalmente aqueles mais esclarecidos no estudo do Antigo Testamento. Porque todo judeu sabia o que Paulo afirmou e o que estava escrito em Deuteronômio: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. É assim que o judeu via aquele que eventualmente é pendurado no madeiro, numa cruz. Na verdade, Jesus tornou-se objeto de ridicularização pelos não cristãos. Jesus para eles era aquele que veio para salvar a humanidade, mas não foi capaz de salvar-se a si mesmo. Duras palavras. Mesmo assim, desde os primeiros tempos até hoje, os cristãos teimosamente se recusam, apesar de todo o ridículo por que passamos, a descartar a cruz como nosso principal símbolo em favor de alguma coisa menos ofensiva. Isso só pode ter uma explicação. Os cristãos creem que a centralidade da cruz na sua fé teve origem na mente do próprio Senhor Jesus. É por lealdade a Ele que os seus seguidores se apegaram com tanta tenacidade a este sinal. É o que diz John Stott no seu livro A Cruz de Cristo. Quando Jesus esteve aqui, ele sempre fez questão de deixar muito claro para os seus seguidores que ele fora enviado ao mundo para cumprir uma missão muito específica dada pelo seu Pai: morrer na cruz. Ele falou isso repetidas vezes, muito embora os seus discípulos não entendessem, ou não quisessem entender, ou não quisessem aceitar, mas ele repetiu isso várias vezes, como por exemplo, nessa ocasião, em que Jesus chama à parte os 12 e lhes diz: nós estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Jesus estava muito consciente da sua missão e como ela terminaria na cruz, e ele morto. Ele sabia que iria morrer porque era isso o que estava escrito nas Escrituras acerca do Messias. Depois de ele ter passado por todo esse horror da cruz e ter morrido e ter sido sepultado e depois ressuscitado, ele encontra-se de novo com seus discípulos e expõe, e ele lembra os seus discípulos: lembra o que eu falei para vocês? Muito bem, estou agora, passei por tudo isso, estou vivo diante de vocês, e eu quero dizer para vocês
que a minha morte era, na verdade, parte fundamental do plano de Deus, previsto já com muita antecedência no Antigo Testamento. E ele então explica isso. Eu gostaria de mencionar o texto. Disse-lhes Jesus: foi isso o que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu o entendimento lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Antes da sua morte, pelo menos 2 vezes, Jesus foi tentado a fugir da cruz para seguir um caminho mais fácil, mais atraente, mais digno. É o que eu consigo ver, pelo menos. E eu diria, se ele quisesse, ele momentaneamente teria conseguido. Primeiro foi na tentação no deserto, quando ele rejeitou a oferta do diabo de desistir da sua missão e, adorando-o, conquistar popularidade e fama de todo mundo, sobre o qual o diabo tinha poder, ainda tinha aquele poder, né, sedutor da condenação através do pecado. Mas Jesus rebateu o diabo com a palavra e não seguiu por este caminho fácil. Depois, numa outra situação, que eu consigo perceber alguma coisa assim, quando já prestes a enfrentar o seu martírio, alguns gregos o procuram, provavelmente, eu imagino, para oferecer-lhe um lugar de honra no Areópago, entre os filósofos e mestres de Atenas. É o que João tenta mostrar naquela ocasião, lá no capítulo 12, ele diz assim: entre os que tinham a adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus então respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Uma leitura mais descuidada talvez levasse a gente a pensar: muito bem, estou tendo um reconhecimento dos sábios gregos, que querem me honrar, me glorificar pelos meus ensinamentos de sabedoria. Mas logo em seguida, ele demonstra o caminho que ele iria tomar. E ele diz: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. E Jesus, ao invés de seguir os gregos, seguiu para a cruz. Paulo, um judeu, ex-fariseu, estudioso da palavra de Deus, estava muito bem ciente de que era uma maldição de Deus morrer pendurado sobre o madeiro, como já falamos. Mas ao mesmo tempo, ele também sabia que era preciso Jesus sofrer esta maldição para ter êxito na sua missão, ou seja, salvar-nos da nossa maldição, porque nós estávamos debaixo de uma maldição. O nosso pecado nos colocou debaixo da maldição da morte. E esta é a sentença prevista na lei de Deus para cada um de nós, pecadores, a morte. Essa é a nossa maldição.
E para anular a nossa maldição, Jesus concordou em sofrer a nossa maldição em nosso lugar, na cruz. Esta é a chave do poder da cruz, da glória da cruz, da centralidade da cruz na nossa fé. Paulo diz lá em Gálatas: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo sabia dessa afirmação, mas ele disse que através dessa obra que Jesus realizou na cruz, ele nos redimiu da nossa maldição, tomando a maldição em nosso lugar. Esta é a razão, porque em vez de vergonha, nós cristãos, nós temos um verdadeiro orgulho da cruz de Cristo. Paulo disse na tradução da linguagem de hoje: eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso versículo tema, nosso versículo base para a nossa série de pregações sobre a cruz. Eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se para aqueles que não creem na cruz de Cristo, a cruz é loucura ou é um escândalo, para nós, que por ela fomos salvos, para nós a cruz é o poder de Deus, para nós a cruz é a sabedoria de Deus, para nós a cruz é a nossa vitória, é a nossa salvação. Por isso nós seremos acompanhados por uma marca ao longo deste ano, a marca da cruz. Você pode ver estampada no nosso cenário. Ela vai nos acompanhar para que você se orgulhe da cruz. Eu fiquei imaginando alguns significados que podem estar para a cruz. Nós temos aí a nossa logomarca, mas eu gostaria de que você imaginasse uma cruz simples, 2 linhas em interseção perpendicular. O que é uma linha? Uma linha é uma sucessão, essa é uma definição de geometria, né? É uma sucessão contínua e indefinida de pontos na única dimensão do seu comprimento. Então, se você pensar numa cruz, nós temos que a cruz de Cristo pode representar, na sua linha horizontal, eu estou imaginando aqui, né? Na sua linha horizontal, um número infinito, cada pontinho desse representa um número infinito de pessoas, para quem a salvação está disponível a cada um de nós, todas as pessoas, uma infinidade de pessoas, nessa linha horizontal. E nessa linha vertical que parte do céu para a terra, eu vejo as infinitas ações de Deus para salvar uma infinidade de pessoas. A cruz de Cristo salva você quando finalmente o ponto que representa a sua vida encontra-se com a principal ação de Deus para salvá-lo, a morte do seu filho. Para mim essa é a imagem. Quando você se encontra com Jesus, nesse ponto central da cruz, o eixo da cruz, é o perfeito encontro de você com Jesus. Agora, pegando o nosso símbolo específico, pode pôr ali na tela, nós imaginamos uma cruz assim, aberta, com 8 linhas. E ela tem, eu posso ver também algum significado ali. Eu vejo que no interior da nossa cruz, bem no interior, esse espaço vazio, isso pode simbolizar a forma que deve modelar o nosso caráter. Nós vamos sendo colocados ali, nesta forma,
para tomar a forma de Jesus Cristo na sua cruz. E o fato de ela ser uma cruz aberta, cujas linhas têm diferentes comprimentos, mostra que nós somos uma obra inacabada. Jesus está ali moldando a nossa vida ao longo dos anos da nossa vida. Nós ainda estamos em processo de formação. E esses 4 ângulos, dessas 8 linhas, como que pontas de flecha apontando para o centro da cruz, para mim descreve a atração que a cruz exerce sobre todas as pessoas, impressionadas com o amor demonstrado por Jesus, e que pode ser visto em cada um de nós que está sendo moldado, que está sendo formado, cujo caráter está sendo moldado por Jesus. Nós somos a expressão visível para o mundo do amor de Jesus. Então essa atração é o que Jesus disse quando falou: mas eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim. Meus queridos, a cruz, portanto, é este símbolo que nós amamos como igreja. A igreja aprendeu com Jesus e com seus primeiros discípulos a fazer da cruz o nosso principal símbolo. Jesus transformou este instrumento maldito de sofrimento e humilhação numa poderosa fonte de bênçãos, no nosso maior motivo de orgulho. Por meio da cruz, Cristo anulou o poder do pecado. Por meio da cruz, Cristo derrotou definitivamente o diabo. Por meio da cruz, nós morremos para o mundo que jaz no maligno, esse sistema em rebelião contra Deus, e ganhamos o livre acesso ao reino dos céus. Por meio da cruz, nós somos salvos. Na cruz, Jesus tomou sobre si a nossa maldição, para que pudéssemos usufruir toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus na cruz. Por isso, meus queridos, nós não nos envergonhamos da cruz de Cristo, mas fazemos questão de levá-la sempre conosco, onde quer que formos, de anunciá-la a quem pudermos. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo da cruz. Nós nos orgulhamos da cruz de Cristo. O antigo escritor de hinos, lá no século XVIII, escreveu a letra de um belíssimo hino. Ele estava pensando na cruz de Cristo, tentando discerni-la, e ele intitulou esse hino: Quando Examino a Maravilhosa Cruz. Nós não vamos cantá-lo agora. A letra que eu vou mencionar, ela é uma letra livre. Ela procurou ser o mais literal possível, sem nenhuma preocupação com a rima, com a métrica, mas é a expressão de quem vê na cruz este símbolo maravilhoso do qual nós nos orgulhamos tanto. Diz Isaac Watts: quando examino a maravilhosa cruz, sobre a qual o príncipe da glória morreu, aquilo que eu considero meu maior lucro, agora passo a considerar a minha maior perda, porque a cruz lança desprezo sobre todo o meu orgulho. Veja, de sua cabeça, mãos e pés, pesar e amor misturados vertem,
Como podem tanto amor e pesar se encontrar assim? Como podem os espinhos tão rica coroa formar? Se todo o reino da natureza fosse meu, isso seria ainda uma oferta muito pequena. Porque amor tão maravilhoso, tão divino, requer de mim a minha alma, a minha vida, o meu tudo. Quando estamos diante da cruz, a cruz deveria ser o nosso maior atrativo. Quando entendemos o significado que ela carrega, o amor de Deus, que Ele ofereceu a você, através do seu Filho, da morte do seu Filho, levando a sua maldição, a morte por causa dos seus pecados. Ele tomou essa maldição sobre Ele, para nos livrar da morte e do poder do pecado. E a palavra de Deus diz que todo aquele que crê no seu coração, de todo o seu coração, nisso, e confessa com seus lábios Jesus como seu Salvador e Senhor, o Jesus que morreu na cruz, é salvo, é salvo. Então, por um lado, eu queria falar para você que já creu, orgulhe-se da cruz, leve essa cruz onde você for, fale dela, fale de Jesus, do que Ele fez nessa cruz, não tenha vergonha, nós somos o povo da cruz. Mas para você que nunca fez essa entrega, nunca confessou Jesus como seu Salvador pessoal, talvez nunca tenha entendido dessa maneira a obra de Jesus, mas hoje, de alguma forma você entendeu. Você não pode continuar debaixo da maldição do pecado. Hoje é o dia que Deus trouxe você aqui, para você confessar Jesus como seu Salvador pessoal. Nós temos o final deste culto para dar essa oportunidade para você. Então peço que todos curvem a cabeça agora. Eu vou convidar você para vir à frente, se você quiser. Dar alguns instantes para você pensar e falar com Deus. Diga para Ele: Deus, hoje é o meu dia, estou entendendo que o Senhor me amou tanto, que levou o seu Filho para a cruz, por minha causa, por causa dos meus pecados, para me salvar. E hoje eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Hoje eu quero dizer para Jesus: Jesus, eu creio em Ti e no que o Senhor fez por mim. Se você está falando isso no seu coração, posso ver sua mão dizendo: sim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Vou dar alguns instantes para que você possa se manifestar, senão nós vamos terminar. Alguém não quer deixar passar essa oportunidade? Existe alguma razão muito forte para você não tomar essa decisão hoje? Há alguma coisa tão forte assim? Se não há, faça isso agora. Pode me dar um sinal com a sua mão, onde você estiver. Vamos então orar. Oh, querido Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, Filho de Deus, o que o Senhor fez por nós é algo que vai muito além da nossa imaginação. O Teu amor por nós é tão grande que não cabe na nossa cabeça. Nós ficamos assim extasiados, impressionados, perplexos, ao lembrar que o Senhor subiu aquela cruz
por nossa causa. Muito obrigado. Ó, enche-nos de orgulho do Senhor. Estufa o nosso peito. Dá-nos coragem para testemunhar de Ti onde quer que estivermos. Ó Senhor, nós somos o povo da cruz, estamos contigo nessa cruz e nos orgulhamos disso. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.